Olá, boa tarde, paz seja contigo, que a graça e a misericórdia do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos, esteja com você a qualquer momento em que você está ouvindo esse vídeo. Que o Deus de paz, que o Deus das misericórdias esteja com você. Chegamos no nosso 18º elo da campanha da leitura do Evangelho de Lucas. Aleluia! Evangelho de Lucas, capítulo 18. Aleluia! Santo, santo é o teu nome. Aqui nós vamos aprender com o Senhor Jesus a parábola do juiz iníquo, a parábola do fariseu e do publicano. Jesus abençoa as crianças, o jovem rico. Jesus anuncia a sua paixão e o cego de Jericó. Esses são os pequenos textos inserido dentro do capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Eu creio que nesse momento Deus está falando com você, Deus estará falando conosco. Aleluia, porque a palavra do Senhor nos fala, onde é que tiver 2, 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. E eu me reúno aqui, eu faço desse local onde eu estou um ambiente de louvor, um ambiente de adoração. A parábola do juiz iníquo, versículo 1 ao versículo 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Jesus vai usar esta parábola para nos ensinar a sermos persistentes na oração. E através dessa parábola, o Senhor vai exortar a igreja a ser perseverante na oração, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Aleluia, glória a Deus. Também, aleluia, havia naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para enfim não volte a me importune muito. E disse o Senhor Jesus: ouviu o que diz o justo juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará a fé na terra? Palavra, mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assenta no teu coração, obedecer a voz, obedecer à vontade, obedecer à palavra do Senhor. Parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. Agora, nesta parábola, Jesus vai nos ensinar como nós devemos nos comportar diante das pessoas, do nosso próximo, né? Olha o que essa parábola vai nos ensinar. 2 homens, do versículo 9 ao versículo, glória a Deus, ao versículo 14. Vou ler o 9 novamente. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, o fariseu e o outro publicano.
O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, porque sou pecador. Digo-vos, o Senhor Jesus, digo-vos que esse publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado, né? A oração modelo aqui, para nós, é a oração do publicano, que reconheceu que era um homem pecador, que reconheceu que mesmo que ele fizesse as coisas, que ele devolvesse o dízimo, que ele não roubasse, que ele não adulterasse, ainda assim ele era pecador. Então ele desceu justificado e não aquele fariseu. Próximo texto, Jesus abençoa as crianças, versículo 15 e versículo 16. E trazia-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, diz: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Olha que maravilha, né? O Senhor dando um exemplo aqui, como é que nós vamos entrar no reino de Deus. Nós temos que ser como uma criança, né? Sem malícia, sem maldade. Aleluia, glória a Deus. Próximo texto, o jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, glória a Deus, um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Esse texto se encontra no versículo 18 ao versículo 29, o texto do jovem rico. Vamos aprender que Jesus está nos ensinando extraordinariamente, glória a Deus. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes o mandamento? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunha, honra teu pai e tua mãe. Jesus falou com aquele jovem, né? Sabes o mandamento? Não adulterarás, glória a Deus. Não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparta pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo que: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis ao homens são possíveis para Deus. As coisas que são impossíveis para as mulheres são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, Jesus, né? Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou os pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que é impossível para mim, o que é impossível para você,
não é impossível para o Deus da palavra. Próximo texto, Jesus anuncia sua paixão. Versículo 31 ao versículo 34. E tomando consigo os 12, disse-lhe: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido. Ele será, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhe era encoberta, não percebendo o que lhes dizia. Próximo texto, o cego de Jericó. E assim nós vamos finalizar o capítulo 18, versículo 35 ao versículo 43. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, e glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E eu já começo por aqui a falar com você. O que você quer que Jesus faz na tua vida nesta tarde? Nesse finalzinho de tarde, nesta noite, nesta manhã, a hora que você está ouvindo esse áudio. Fala com ele, faça como o cego de Jericó. Procurou saber o que estava acontecendo, porque ele não enxergava. E quando falou que era Jesus, ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grita agora: Filho de Davi, tira o adultério da minha casa. Filho de Davi, tira a prostituição da minha casa. Filho de Davi, tira as drogas da minha casa. Filho de Davi, tira a enfermidade crônica da minha casa. Filho de Davi, tira a depressão da minha casa. Tira o espírito de suicídio da minha casa. Jesus está te perguntando o que você quer que eu te faça. Você fala com ele: Senhor, eu não aguento mais o meu esposo, a minha esposa adulterar. Eu não aguento mais os meus filhos nas drogas. Eu não aguento mais as mentiras, contenda dentro da minha casa. Eu não aguento mais a depressão. Aí Jesus vai purificar a tua casa, porque você teve fé. Ao gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, você está exercendo a sua fé. Grita por ele, porque lá no versículo 27, ele vai dizer: mas Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis para Deus. Quantas pessoas já disse para você que seu esposo não vai parar de adulterar? Quantas mulheres endemoniadas, cheias de pombagira, cheias de demônios, estão importunando o teu casamento? Quantos homens endemoniados estão importunando o teu casamento? Talvez pode ser sim impossível para mim, mas para o nosso Deus não é impossível. Então não desista, continue a gritar, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Talvez você mesmo não está acreditando mais, mas o Senhor está dizendo: mesmo que você não acredite, faça como a mulher, a viúva do início do capítulo 18, que todavia aquele juiz não temia a Deus e nem temia os homens, mas ela ia constantemente pedir àquele juiz para fazer justiça por ela. Faça como essa mulher: Senhor, faz-me justiça, Senhor, me livra dos meus adversários.
E quais são os seus adversários, igreja? O adultério, os demônios que estão por trás do adultério, os demônios que estão por trás dos vícios, por trás das mentiras, das incredulidades. Clama ao Senhor, de dia e de noite. Senhor, eu não aceito. Senhor, eu não aceito isso aqui. Pai, muda minha história, muda o meu casamento, muda a minha família. Ainda neste ano, se você começar a gritar, se você começar a orar como o publicano disse: Senhor, tende misericórdia de mim, eu sou pecadora, eu sou pecador. Aleluia, aleluia. Deus transformará a tua história. Aprenda com a palavra e toma posse da tua bênção em nome de Jesus. Está selado mais um elo desta campanha. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com você. Que você receba a tua bênção em nome de Jesus.